Bem-vindo mais uma vez, João. Boa noite, meus irmãos. Para nós, satisfação estarmos aqui para trazer a mensagem da noite, a fim de estarmos nós refletindo. Nós trouxemos aqui um tema da parte segunda, capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec coloca para nossa reflexão, que fala sobre os espíritos protetores. E aí, uma pergunta para a gente iniciar. Como está a nossa relação com o nosso espírito protetor? Essa é uma questão que a gente precisaria estar pensando. Pergunta 490, Allan Kardec questiona: o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião, que popularmente nós chamamos, né? Espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Com o termo anjo, acredito que Allan Kardec deva ter retirado, porque pressupõe, assim, uma atitude, uma condição mais angélica, alguma coisa assim, e não é bem assim, né? A posição desses espíritos. São espíritos, como Allan Kardec está dizendo, né? Como o Espírito da Verdade está dizendo, de ordem elevada. Né? São superiores à nossa evolução. E teria que ser assim. Né? Então, esses espíritos são espíritos que já venceram todas as influências da matéria e que se encontram, então, na disposição de exercer, abraçaram esta tarefa de exercer, né, este trabalho. E Allan Kardec ainda continua na questão seguinte, perguntando: e qual a missão do espírito protetor? E resposta: a de um pai. A de um pai com relação aos filhos. A guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então essa é a função do espírito protetor. É nos seguir na nossa encarnação e promovendo, então, essas atitudes tão necessárias, né, para todos nós. Nos dá sustentação para que a gente possa permanecer no caminho do bem e estabelecer essa convivência, auxiliando, consolando e levantando o nosso ânimo em todos os momentos de nossa vida, embora muitas vezes nós nem percebamos essa interferência, mas que está presente dia a dia da nossa existência. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, olha aí, esse benfeitor, ele está ligado à nossa pessoa, não só dessa encarnação, mas até de muitas encarnações. Então, é uma alma que conhece-nos realmente intensamente. Com certeza, a programação que nós fizemos dessa nossa encarnação, muitas dúvidas ou alguns conselhos, com certeza, nós fomos buscar inspiração a essas almas.
porque conhece as nossas necessidades, sabe do que nós precisamos, do que será melhor para todos nós, né? Então são almas que nos acompanham aí já, às vezes até de muitas encarnações, e estão presentes, né? Junto conosco. E o espírito protetor fica fatalmente preso à conduta confiada à sua guarda? Olha, frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. Então, às vezes pode ser que aconteça isso realmente, né? Mas nós não vamos ficar sem a presença de um espírito protetor ao nosso lado. O nosso, que nos acompanhava, às vezes pode ter tido aí uma promoção, vamos dizer assim, né? E abraçar outras paragens espirituais, em outros recantos de vida, mas outro vai, então, ocupar. Chico Xavier revelou que o espírito protetor do Hitler, ele abandonou o cargo. Disse, olha, não consegui dar jeito na situação. E então, Chico Xavier relata que Hitler foi transferido para um planeta como se fosse que desempenhasse a função carcerária e ficaria lá por volta de 1000 anos, mais ou menos, para se refazer das condições. É um espírito altamente inteligente, né? E vocês sabem quem foi que abraçou uma missão de ajudar Hitler nessa tarefa? Justamente, né, Gandhi. Gandhi, então, abraçou essa tarefa de ajudar Hitler nessa reestruturação da sua própria vida. Então, um sai, outro vem, com certeza, né? E acontece também que os espíritos protetores, eles não precisam ficar do nosso lado, né, acompanhando os nossos passos. São espíritos, né, de uma envergadura muito acima do que a nossa, então, às vezes, não há a necessidade de estar ao nosso lado. Mas, porventura, pode ser que isso aconteça. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos seus conselhos? O que nós podemos imaginar disso? Será que o nosso espírito protetor ele vai se cansar de, às vezes, estar nos influenciando, de nos ditando conselhos, falando aos nossos ouvidos, na acústica da nossa consciência, porque é assim que se estabelece, né, esse trabalho? Como que acontece isso? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores. Então é assim mesmo, né? É o mesmo que acontece quando nós temos os nossos filhos e a gente aconselha, fala, tenta induzir a uma situação que nós estamos enxergando que vai ser difícil, mas não nos dá ouvido. Então, a gente deixa que a pessoa colha as suas próprias experiências. Então, essas também são atitudes dos espíritos protetores. Quando eles nos falam, quando eles, então, estão nos influenciando, e nós, pela dureza do nosso coração, nós, então, deixamos de ouvir essas mensagens que vêm realmente, né, que acode. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente, de surgir uma ideia relâmpago, achei a solução do problema. Será que fomos nós mesmos? Ou foi uma ideia que aconteceu ali? Né?
Então, nessa situação, a gente deveria dar mais créditos, né, aos nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores. Mas olha, mas não abandona por completo e sempre se faz ouvir. E é então que o homem que tapa os ouvidos, o protetor, volta desde que este o chame. Então, se a gente se cansa, batemos cabeça dali, não conseguimos resolver o problema, a solução não veio, então a gente para, se assenta e busca inspiração novamente. É um trabalho silencioso desses amigos da espiritualidade, mas que está sempre à nossa volta, colhendo as nossas próprias necessidades. Vocês sabem que uma amiga nossa, numa palestra que nós fizemos, ela disse assim: João, olha, eu sonhei com o meu espírito protetor e sei que era ele realmente. Não vi fisionomia, mas eu sei que uma pessoa se apresentou no meu sono, no meu sonho, e se dirigindo a mim com muita energia, dizendo: mas você vai tomar a decisão errada outra vez? E ela estava planejando abandonar o casamento. E ela tomou um susto. Ela disse: nossa, mas será que é outra vez? Será que eu já errei em outras instâncias de vida? Mas aquilo ficou na sua acústica mental. E aí eu perguntei para ela: mas lógico que você então seguiu o conselho do Espírito Protetor. Aí ela disse: muito a contragosto, mas aceitei. Né? Então são eles falando, e muitas vezes é o que Allan Kardec questiona, numa questão seguinte aqui, perguntando por que a atuação desses nossos companheiros, né, acontecem assim as ocultas, a ação deles. Por que não acontece uma coisa mais ostensiva? Por que eles não se apresentam, né, dizendo o que querem, qual o melhor caminho? Mas aí o Espírito da Verdade vem dizer que aí vem tolher o nosso livre-arbítrio. Não é assim, né? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrareis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Então, nós precisamos tomar decisão, mas a influência nos chega, né? Porque se ele estivesse se apresentando aí diariamente com a gente e tal, a gente então, como se diz, a gente ia folgar realmente, né? Não, meu espírito protetor vai tomar conta disso para mim. Não, não é assim, né? Eles nos guiam, mas a realização e as decisões pertencem a todos nós. E eles respeitam, né, a nossa decisão. Com certeza acontece isso. Né? Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, e ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Gente, às vezes a gente faz alguma coisa e pensa que está sozinho, que ninguém está vendo, não é? Mas olha aí, não tem jeito. Os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores estão vendo. Não existe nada às ocultas dessas almas. Então pode ser o lugar onde nós estejamos. Está dando até um exemplo aqui, nos lugares de devassidão. Então até as pessoas que se entregam à prostituição, seus anjos guardiões estão ali, presentes, guiando aquela alma, para que ela possa fazer melhor possível na sua existência.
E a bem da verdade, o que nós somos hoje é o melhor que nós conseguimos atingir na nossa evolução. Existe muito caminho a seguir, mas o que nós somos hoje é o melhor que nós conquistamos em toda a nossa existência, né, perante a própria vida. Então, e esses anjos de guarda, esses espíritos protetores, têm grande parcela disso, né? Com certeza. A lição vem nos dizer também o seguinte: se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Vocês sabem que eu tive uma experiência há pouco tempo, em que eu me vi numa situação, assim, sabe, complicada. E eu acabei, assim, alterando emocionalmente. E eu senti que eu estava perdendo as rédeas da situação. Mas, gente, naquele momento, que eu estava, assim, extremamente alterado, eu lembrei de fazer uma prece, de buscar a inspiração do alto. E eu posso dizer a vocês que parece que eu me transformei e dava a impressão que não era eu mesmo, sabe, que estava agindo ali naquele momento. Porque me vieram ideias que eu não tinha, não seria capaz de estar produzindo, para que pudesse melhorar as condições daquele problema. E a situação se normalizou, e se resolveu da melhor forma possível. Porque quando nós abraçamos a revolta, quando nós abraçamos a indignação, quando nós entramos em perfeito desequilíbrio, em situações muitas vezes indesejadas, e a gente deixa que isso se escambe, é uma porta aberta, como está dizendo aqui, para a influência dos maus espíritos. Porque quem está revoltado, quem está desequilibrado, vai encontrar sustentação onde? Com quem? Então, essa ligação com os nossos espíritos protetores, ela precisa de conexão. Ela precisa de aproximação. A gente precisa entender isso. Preciso necessário saber que isso existe. E é uma ferramenta que nós precisamos usar. E que é um trabalhador da vida maior que foi designado por Deus desempenhar essa missão. E a sua missão é se dedicar inteiramente a todos nós, a nos trazer sustentação, né, em nossas vidas. Então, olha só, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Olha, eu vim para o Centro Espírita por causa de uma influenciação espiritual muito intensa. E sabe, para resolver esse problema, demorei assim mais ou menos uns 20 anos, sabe, dentro do Espiritismo, trabalhando, estudando. Mas a gente vê como que o trabalho, ele é meticuloso. Não existe transformação, às vezes, num caso desse, de uma hora para outra, né? O espírito protetor não vai chegar e vai resolver o problema, que o problema é nosso. Nós é que precisamos resolver. E eles vão nos ajudar e nos dar sustentação para isso, encaminhar. Mas vocês sabem que eu tive oportunidade de vir para a doutrina espírita muito antes. Mas dentro de mim eu achava que o espiritismo era uma coisa assim muito branda para resolver um problema tão complicado, daquela influenciação. Então eu fui procurar outros meios,
né, fui procurar outros meios aí para resolver esse problema. E depois, quando eu não consegui resolver mesmo, então, aí eu encanei a cabeça e falei, olha, com certeza, só o Espiritismo vai dar jeito nessa situação. E com a doutrina espírita, então, nós encontramos os meios até de fazer as pazes com esse obsessor. Hoje, ele é meu amigo, com certeza. Quer dizer, já fomos amigos de outras instâncias, né? Mas por minha invigilância e por minha falta de reconhecimento da própria vida, né? Por minha ignorância, eu com certeza devo ter cometido um erro muito grave, né, com esse espírito e que ele não esqueceu. E nessa encarnação, ele começou então, né, a me trazer essa influenciação, esse prejuízo, né, e tudo que a gente ouve dizer é o seguinte: não, isso é um inimigo do passado. E aí o que a gente quer? Se a gente não tem um esclarecimento devido, né, perante o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós vamos achar do inimigo? Que o inimigo quer nos perturbar, que o inimigo quer o nosso mal, que ele está aqui para nos atrapalhar. Então a gente acaba querendo distância. Mas não é assim que o Evangelho nos diz. Tanto é que Jesus nos traz a lição: amai os vossos inimigos. É amor que nós temos que verter por essas criaturas. Então, para resolver um problema, por exemplo, de obsessão, é conquistar realmente aquela alma. É transformar também o seu coração. Então, eu estou dizendo que demoramos mais ou menos uns 20 anos para conseguir esse trabalho, e foi realmente isso. Né? Foi um trabalho realmente de muita persistência. Eu me lembro que quando eu cheguei no Centro Espírita, né, lá em Mirassol, o Adelino, eu dizendo dos problemas que eu tinha e tal, ele disse: não, vem para a Casa Espírita. Olha, mas se chover, você vai vir debaixo de chuva e vem para o Centro Espírita. Não interessa. E aí nós fomos aos estudos, né, aos trabalhos da casa e tudo, né, começando a participar, vindo às palestras, chegando um pouco atrasado, nos estudos também, nos trabalhos da casa. E abraçamos realmente, né, os estudos, o conhecimento. Mas passou assim uns 6 meses, eu cheguei para o Adelino e disse: olha, não resolveu o problema não, continua do mesmo jeito. Falou: não, isso é com o tempo, na persistência que a gente vai conseguir vencer. E foi nisso que a gente acaba dizendo que foram esses 20 e tantos anos aí para a gente resolver o problema dessa situação. Né? Mas, graças a Deus, conseguimos resolver. Né? Encontramos os meios para resolver o problema. E os meios foi realmente reconhecer que o problemas sou eu. Não é o espírito obsessor, mas sou eu. Eu é que sou o problema. Eu é que fui o problema e que sou o problema ainda, né? Então, pela nossa persistência, pelos estudos, tudo isso foi acontecendo e foram se resolvendo. E eu fico pensando o trabalho do espírito protetor nessas condições, nos sustentando, nos guiando, trabalhando, envolvendo. Né? Certa feita eu me dirigia para a casa espírita, né, e eu tinha um fusquinha vermelho, e uma amiga minha, ela disse assim: com quem que você foi no centro ontem? Eu falei: não, eu estava sozinho. Falou: não, tinha alguém mais junto com você no carro. Eu falei: só se for o meu espírito protetor, então, que estava ali nos dando cobertura espiritual, então, com certeza. Continuando a lição aqui, Allan Kardec vem dizer: isso é muito importante, olha. Interrogai os vossos espíritos protetores. Gente, olha, interrogar, perguntar, envolver eles nas nossas questões. E aqui dizendo, olha, no complemento: estabelecei entre ele e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então, olha, precisamos realizar esse trabalho.
A gente estava dizendo aqui que essa relação precisa de conexão. E essa conexão vai ser nessa intimidade que a gente vai buscar, né? Quando acontece uma coisa ruim com a gente, costumeiramente que nós dissemos: acredito que meu anjo de guarda estava de férias. Não é assim? Mas não estava, de forma nenhuma. Estava muito vigilante, com certeza. E isso só aconteceu para que sirva de lição para que a gente torne a não errar novamente, né? Porque eles agem na função de um pai. E o que Jesus diz? Um pai não oferece pedra a um filho necessitado de pão. Porque às vezes até os acontecimentos ruins acontecem porque o mal, até o próprio mal, está a serviço do bem, como nós aprendemos com a doutrina espírita, né? Então que a gente possa ter essa noção. Precisamos nós estabelecer essa terna intimidade com os nossos espíritos protetores e não deixar eles, né, abandonados, longe, né, do nosso coração, da nossa mente, mas aproximar realmente, né? Perguntar: e aí, meu anjo, como é que está? Espírito amigo, guia espiritual, nosso guia espiritual. Como já dissemos, nós antecipamos: não penseis em ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-lo. Não vai ter jeito realmente, né? Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas. Lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Espíritos verdadeiramente elevados, se consagre a tarefa tão laboriosa e de todos os instantes. Diremos que nós vos influenciamos as vossas almas, estando embora milhões de léguas distantes de vós. Então, não existe distância para que estabeleça, né, esse trabalho dessa influenciação, né, dos nossos guias espirituais. Agora, olha, cada anjo de guarda tem o seu protegido, pela qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando este lhe despreza os conselhos. E seria natural realmente, né? Então, olha, quando nós estivermos tomando uma decisão errada, já podemos imaginar: eu estou contrariando o meu espírito protetor. Isso está acontecendo realmente, né? E olha só, se alegra, é como se fosse um parceiro realmente, né? A gente se alegra quando a pessoa está bem, mas se entristece quando a pessoa está muito mal e não ouve, né, os seus conselhos, né? Agora, olha, não receeis fatigar com suas perguntas. Ao contrário, procurar estar sempre em relação com eles. Sereis assim mais forte e mais felizes. Então, se a gente tiver essa ideia de saber que é desse jeito, que é necessário a gente procurar essa inspiração, buscar neles essa inspiração, será de grande valia para todos nós. E essa intimidade vai ser muito mais intensa e necessária. É necessário que seja assim, né? Senão a gente está mantendo essas almas um pouco longe, né, da nossa condição. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? É uma resposta: o protegido dará toda a força ao seu protetor. Então, não são eles que nos deixam. É nós que mantemos a distância com eles. Porque eles podem, com certeza, executar um trabalho de proteção muito mais intensa. Mas nós precisamos oferecer essas condições. É o que o Espírito da Verdade estava dizendo antes, né? O quanto essa terna relação com os nossos espíritos protetores
poderiam nos livrar da influência dos maus espíritos, né? Aqui também vem dizer que no planeta Terra não existe sequer uma pessoa encarnada que não necessite de ter um espírito protetor. É a condição nossa. Bom, até Chico Xavier precisou, né, de ter Emmanuel do seu lado. E quando a gente olha assim e lê, né, algumas coisas do Chico, né, quantas e quantas vezes, né, Emmanuel não teve que intervir. Lógico que era uma relação muito intensiva, né, dada as condições de evolução do nosso querido Chico, né? Então, essa relação era muito intensa. Mas muitas das vezes Emmanuel vinha e se apresentava para que, né, o Chico pudesse acertar mais nas suas decisões, né? A gente lembra até mesmo de, olha, uma coisa corriqueira, mas o Chico estava apressado, estava atrasado para ir para o trabalho. E uma senhora que havia recebido uma receita, e o Chico trabalhava, né, com receituário com o Dr. Bezerra de Menezes, e a pessoa não entendeu muito bem o que tinha que fazer com aquela receita. Então, sabendo que Chico Xavier passava pela rua de frente da sua casa, ela se postou no portão. A hora que o Chico passar, eu vou chamar ele e perguntar. E o Chico estava passando, né? Ela chamou Chico, Chico, por favor. E o Chico atrasado para o serviço. Oi, como é que está a senhora? Que não sei o que tem, tal, tal, tal. Outra hora eu paro e converso com a senhora e começou a andar. Emmanuel veio. Chico, volta e atende aquela senhora. Que vai ser melhor para o seu dia. E Chico, então, pegou e voltou. Gastou lá seus 5 minutinhos com ela, explicou o que tinha que estar e voltou. Emmanuel, então, pega. Chico, olha para trás. E o Chico, então, viu partindo do coração daquela senhora uma nuvem de emanações que envolvia o coração do Chico também em extremo agradecimento. Aí Emmanuel disse, se você vai embora e não dá atenção para ela, ela ia te perturbar. As vibrações negativas dela poderia te perturbar o resto do seu dia. Então, olha, até nisso, né? Até nisso. Certa feita o Chico foi convidado a receber, né? Receber os diplomas de honra ao mérito em uma cidade aqui do estado de São Paulo. E o que aconteceu? Olha só, Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, resolveu que iria vir aceitar, então, essas honrarias, né? Tomou o trem lá em Pedro Leopoldo e veio viajando até aqui no estado de São Paulo. Se eu não me engano, imagina quantas horas de trem daria uma viagem dessas, né? Eu me recordo quando criança, a gente saía aqui de Mirassol para viajar de trem até Campinas, demorava 10 horas de viagem. Né? Agora de Pedro Leopoldo até aqui de São Paulo, e Chico Xavier veio. Não tirou nenhuma satisfação com Emmanuel, nada, veio por conta dele. Chico Xavier veio. Quando Chico Xavier desceu da estação do trem em São Paulo, Emmanuel se apresenta. O que o senhor está fazendo aqui? E eu vim aqui para receber, né, as minhas honrarias, né, e tal. Não, Chico, você não veio para isso na Terra. Seria melhor que você pegasse o trem de volta e voltasse. Não era para o Chico dizer, mas por que o senhor me falou isso antes, né? Seria para arrumar uma briga, né, com o Emmanuel, né? Mas Chico Xavier sempre obedeceu o seu guia espiritual. Não, eu que estava errado. Eu que deveria ter perguntado antes, então. Como é que eu deveria me proceder num trabalho desse, né? Porque Emmanuel diz que isso poderia excitar o seu próprio orgulho, né, de si mesmo. Chico, começando nas suas atividades mediúnicas, né, e já recebendo tudo isso, falou, não, Chico, vamos com calma.
Não é assim. Então, quantas vezes, né, Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, e todos nós temos um guia espiritual que está à nossa disposição. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Então a resposta, olha, constitui isso um mérito que é levado em conta, seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos seus esforços e que representa para ele um triunfo, como triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. Agora, é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não. Então cabe a nós realmente só isso, né? Não, pois que fez o que de si dependia. Então, olha, a dedicação deles são sempre muito intensa. E se a gente desvia realmente dos caminhos do bem, isso corre por nossa própria conta, por nossa inferioridade, por nossa ignorância, pela nossa pobreza de espírito realmente. Porque esses abnegados benfeitores estarão a nos trazer sempre o que nós precisamos. O espírito Humberto de Campos, ele traz no seu livro Estante da Vida, o que retrata. O seu Humberto de Campos estava fazendo um trabalho para ter um retrato do que é servir sem esperar recompensa. Então, ele foi acompanhar um dia de um espírito protetor. E era um espírito protetor de uma senhora. E esse espírito protetor, já às 4 horas da manhã, ele já estava a postos, erguendo-se em oração em favor do retorno da sua protegida. Pedindo a Deus que abençoasse o dia da sua protegida ali e tal. Então, quando a sua protegida retorna e volta ao corpo novamente, ele então, ele inspira a sua protegida a procurar tomar um copo de água. E ele então, dedicado como sempre, fluidificou aquela água para que ela tomasse. O marido começou com um acesso de tosse, que tinha problemas de asma, sendo socorrido pelo seu espírito protetor, mas o espírito protetor daquela senhora também foi lá ajudar a acalmar a asma do marido, para que ela não se perturbasse. As crianças começaram com uma confusão danada antes de ir para a escola. Ele correu também lá para acalmar as crianças, ajudou as crianças a tomar o ônibus para ir para a escola, ajudou também o esposo a conduzi-lo para o trabalho e estabelecendo, né, essa proteção, esse amparo por todos os momentos ali daquele dia. No momento de preparar os alimentos para o almoço, foi ele também que começou a inspirar para cobrir as necessidades orgânicas da própria família. E aquilo foi o dia todo, né, depois da volta do trabalho do esposo, as crianças que voltaram da escola, e aquele espírito protetor tomando conta, zelando, acalmando, guiando, né, para que a sua protegida não encontrasse meios de aborrecimento. Foi um trabalho do dia assim muito intenso. Não parou um minuto sequer. Quando foi 20 horas marcado no relógio, esse espírito então se assenta então em uma das cadeiras para um dedo de prosa com o seu Humberto de Campos. E a sua protegida estava ali alinhavando uma peça de roupa que era necessária então de um reparozinho ali. E pela falta de vigilância do seu espírito protetor, ela então espetou o dedo e começou numa blasfêmia terrível. Eu sou uma pessoa que não tem proteção nenhuma, onde você viu o que aconteceu isso comigo? E começou, sabe, numa lamentação interminável. Seu Humberto de Campos olhou assim para o espírito protetor, sem dizer nada, e o espírito protetor então disse:
Calma, meu irmão. Ela um dia também será um guia espiritual. Gente, essa tarefa um dia também será nossa. E nós vamos ver o tanto de trabalho que dá. Que possamos guardar, sabe, essas palavras que o benfeitor amigo nos deixou aqui, para que a gente possa manter essa terna intimidade com os nossos espíritos protetores. Para que esse trabalho realmente venha a ser realizado e feito em favor a todos nós, com muita intensidade em nossas vidas. Temos uma grande parceria espiritual junto com a gente e não estamos, ninguém está desamparados na face deste mundo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre.